Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E agora em horário novo, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Isto atendendo a nossa enquete que fizemos e vocês sugeriram esse novo horário. Espero contar com vocês mais assiduamente ainda do que era antigamente. Olha só, é você que está por aí e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e o que é mais importante ainda é a divulgação dos nossos vídeos. Olha só, o assunto a ser tratado no nosso programa de hoje vai ser a visão sistêmica versus visão reducionista em todas as áreas da ciência. Solta a vinheta! E dando início ao nosso programa de hoje, eu vou trazer aqui para bater um papo conosco, professor de Direito, administrador de empresas e economista, com pós-graduação MBA, mestrado em Gestão de Negócios pela Master Business Administration, Strategic Manager pela Harvard e também fotógrafo e instrutor de fotografia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, meu querido amigo Claudinei Fortes. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Obrigado, Nelson. Obrigado pelo esse convite. Maravilhoso. É um prazer estar aqui nesse programa que vem crescendo em audiência todos os dias, toda quinta-feira, agora às 20 horas, né? Cá Entre Nós. Você vai mandar o link, não é? Isso mesmo, Claudinei. Muito obrigado. E o nosso programa tem crescido justamente por eu ter trazido pessoas como você, que sempre enriquecem os conteúdos aqui abordados. E olha só, vamos já iniciar o nosso programa aproveitando desse seu conhecimento aí, que eu sei que é bastante. Além das estatísticas pessimistas, generalizadas e polarizações políticas, o que mais podemos esperar pós-pandemia? Então, Nelson, boa pergunta, Nelson. É o seguinte, o que estabeleceu-se aí foi que existe uma polarização mesmo, né? E uma dicotomia em cima dessas duas áreas, a economia e a saúde. E, na verdade, essa pandemia que está aí em curso, ela é muito mais do que isso. Ela não veio de forma aleatória. Na verdade, ela emergiu de uma situação incrível, que nós chamamos de globalização, né? Ou seja, a interação entre os humanos. E disso emergiu essa pandemia, né? Com certeza. Então a gente precisa pensar um pouquinho mais disso, ver o que essa pandemia está trazendo em termos de transformações, né? O ser humano do século XXI, ele vai ser obrigado a se transformar para começar a entender o que está acontecendo e, assim, tomar decisões em cima disso. O que eu vejo aí, infelizmente, são pessoas pensando que vai haver um cenário pós-pandêmico, em que ele vai conseguir trazer o seu, vamos dizer assim, essa pessoa mais antiga do século XX e continuar, né? Eu não quero dizer o novo normal, porque todo mundo está dizendo o novo normal, né? Eu queria até entender o que é ser o novo normal e o que era o normal anteriormente à pandemia, né? Então, o que eu posso dizer, Nelson, é que esse homem terá que se transformar, esse homem do século XXI, porque senão ele vai ficar para trás. Perfeito, Claudinei. Eu diria até que não seria nem tanto uma transformação, mas uma adaptação, né? Nós, seres humanos, temos essa capacidade e vamos ter que usá-la como nunca, não é verdade? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. E qual seria esse novo paradigma para essa nova era? Então, Nelson, eu não classificaria como novo paradigma. Eu acho que podemos dizer, é muito determinista esse novo paradigma, né? Existe algo aí mais dinâmico. Como eu disse anteriormente, muitas coisas estão emergindo aí. E a pandemia da Covid-19 não é o único evento isolado e catalisador dessas mudanças.
teremos mais eventos aí, catalisadores de várias mudanças. Esse é só o início do que ainda está por vir. Eu não estou querendo falar de coisas trágicas, tá? Poderá haver muitas situações aí que são até maravilhosas, vamos dizer assim, né? Ou seja, o homem trabalhando numa ideia de solidariedade, do compartilhar, né? Porque nós estamos vivendo essa economia do intangível. Eu até chamo, como dizem os filósofos antigos, a economia do espiritual, a era espiritual. Não era espiritual no sentido religioso, mas no sentido do intangível, não é? Ou seja, você hoje não tem mais, quer dizer, temos algumas coisas ainda físicas, mas nós não temos muito mais o trabalho no físico, nós trabalhamos muito mais no intangível. Veja bem, nós estamos falando através da internet, ou seja, algo intangível. Você vê ondas, né, que são emitidas e passam pelo ar, e você não consegue tocar nessa onda. Você fala, por exemplo, em dinheiro. Hoje nós não temos muito dinheiro. Poucas pessoas têm dinheiro, né, em seu bolso. Elas carregam muito mais o cartão de crédito, que também não é dinheiro, como muita gente pensa. O que você tem é uma informação naquele seu estabelecimento, que hoje não só apenas banco, nós temos vários tipos de estabelecimento que usam o cartão, e diz aquela informação que você tinha tal número na sua conta. Então nós estamos vivendo essa era do intangível, né? A propriedade, que é, vamos dizer assim, o princípio fundamental do capitalismo também, ela está para ser ultrapassada, né? Ou seja, você digitalizou, colocou algo na rede, já não é mais seu, não é mais sua propriedade. E muitos ainda estão lutando com propriedade industrial ou coisas desse tipo, ou royalties, ou seja, isso é meu, eu fiz, mas você colocou ali na rede digital. Sim, mas ninguém pode assumir. Gente, nós estamos trabalhando na ideia do compartilhamento. Se você está compartilhando, aquilo já não lhe pertence, porque nós estamos criando algo muito maior que isso, muito maior, e vai emergir algo um pouco diferente disso. Nós temos vários exemplos aí em que, infelizmente, nós não reparamos. Nelsinho, se você reparar, eu posso fazer essa pergunta assim: qual é a maior nação do planeta Terra hoje? A maior nação do planeta Terra hoje, Nelson, é o Facebook. Você vê, algo que emergiu e você fala, pô, mas a maior nação não é a China? Não, não é a China. A China é a segunda maior nação, a Índia a terceira maior nação, e o Facebook é a maior nação. Eu não estou falando estado, eu não estou falando de país, eu estou falando de nação, né? Esse conceito de nação poderia ser bem expandido e bem generalizado, né? Você vê como nação, por exemplo, a Organização para a Libertação da Palestina. Eles se consideram uma nação, né? E muito menor do que o Facebook. Então, o Facebook já está classificado como nação. E, como eu disse, é intangível. Você não vê a terra, você não vê, né, vamos dizer assim, a organização como um Estado, né? É uma nação, e uma nação moderna, né? Vamos dizer assim. Então, nós estamos nessas transformações. Temos que se ater a essas transformações que estão no nosso dia a dia. Perfeito. Realmente, para nós, né? Acho que eu posso te inserir nessa mesma era. É bem difícil. E vem de encontro com a pergunta que eu quero fazer para você agora, a próxima. É o seguinte: como que nós podemos nos inserir nesse novo mundo do século XXI sem ter nenhum trauma? Ótima pergunta. Nelson, é interessante. Para você se inserir, você precisa estar no topo. Vamos dizer assim, no topo da pirâmide. Você precisa chegar e olhar e enxergar o que está lá. E eu chamo isso de liderança. Liderança de maneira geral. Não só nas empresas, mas na sua vida pessoal. Você precisa estar liderando sua vida, sua empresa, ou seja, comunidade, família, na posição de liderança. E o líder tem que ser o líder que nós chamamos, né, tanto na empresa moderna,
e da área sistêmica que nós estamos falando é o líder transformacional, diferente do líder transacional, que infelizmente é o que vige muito no Brasil. Eu falo Brasil, mas também em vários países da América Latina e também da Europa e infelizmente também nos Estados Unidos ainda tem muitos líderes transacional, quando na verdade deveríamos falar do líder transformacional. O líder transformacional tem muito a ver com esse sistêmico e emergente, essa visão sistêmica e emergente, ou seja, ele vê o colaborador como um todo, ele vê a família como um todo, ele vê a comunidade como um todo, ele vê o país, a cidade onde ele mora como um todo. E ele tenta inspirar essas pessoas. Ele trabalha em duas coisas, na inspiração e no sentimento. Na inspiração, ele lidera através de inovação e, com os sentimentos, os seus comandados, os seus seguidores, os seus colaboradores, enfim, de acordo com aquela comunidade respectiva que estamos nos falando, nos referindo aqui. Claudinei, numa economia baseada em conhecimento, em que o ser humano está sempre no centro de tudo, por que ainda a mão de obra não tem o seu devido reconhecimento? Então, boa pergunta, Nelson. Como eu disse anteriormente, nós estamos falando de liderança, né? E falando em liderança transacional e liderança transformacional, eu também tenho que lembrar que é o tema a pauta e o tema da nossa entrevista hoje, falando sobre o sistêmico, né, contra o reducionista, contra o mecanicista. Lá atrás, aproximadamente 250, 260 anos, no início da Revolução Industrial, houve uma separação, infelizmente, de trabalho, arte e vida. Infelizmente, nós fizemos isso e colocamos aí a palavra emprego. E da palavra emprego, nós tivemos aí a chamada mão de obra. Anteriormente, as pessoas vendiam o seu trabalho pela sua raridade. Ou seja, eu fazia um relógio maravilhoso, levava um certo tempo para fazer esse relógio, né? E eu tinha ali, trabalhando em home office, como nós falamos hoje, né? Dentro da minha casa ou da minha oficina ali, com meu aprendiz, e a minha família ali próximo. Ou seja, eu já tinha a minha vida ali próximo, eu estava fazendo o meu trabalho e não o meu emprego, né? E eu tinha a minha arte. Eu vendia a minha arte, que era rara. E hoje não. Hoje nós separamos arte, trabalho e vida. Para você ter uma ideia, eu me lembro, eu dou aula de inglês também, sou professor de inglês. E às vezes eu recebia a seguinte pergunta de meus alunos. Professor, o senhor só dá aula? O senhor não trabalha? Ou seja, o meu trabalho, que é uma arte, ou seja, a arte de lecionar, ele era, vamos dizer assim, desclassificado, ele era colocado de lado porque há essa separação entre trabalho e arte. Ele me via apenas como emprego. As pessoas hoje entendem isso apenas como emprego. Por isso falamos em mão de obra. Você emprega uma mão de obra. Na verdade, nesse que eu digo sistema emergente ou sistêmico, ou seja, o contrário do reducionista, nós não podemos vender mais mão de obra. Nós precisamos vender nossa hora pelo talento, assim como era antes da Revolução Industrial. No Renascimento, você vendia a sua hora pelo seu talento. E estamos retomando isso. Eu falo que nós estamos vivendo um novo renascentismo até no século XXI. É claro que poucas empresas, infelizmente, ainda adotam esse modelo novo do novo renascimento, né? Novo renascimento. Mas eu tenho esperança, principalmente aqui no Brasil, que empresários e o próprio colaborador comecem a desenvolver. E porque naquela época também, no início da Revolução Industrial, você tinha apenas o empregador, o dono da empresa, ele era dono do meio de produção. Já no século XXI, não podemos falar muito em mão de obra, porque nós estamos falando do conhecimento. Hoje a matéria-prima é
o conhecimento, ou melhor, a informação que é transformada em conhecimento a partir do momento que a compartilhamos. Então, na medida que você tem mais conhecimento, você é mais proprietário do seu trabalho. Na medida que você afasta do conhecimento, você está na mão do proprietário para que você trabalhe para ele, utilizando os meios de produção dele, e você vai ser um empregado. E no Brasil nós estamos criando várias, vamos dizer assim, muitas variáveis disso, né? A CLT é uma delas. Eu não a condeno, mas na época ela serviu propósitos lá de Getúlio Vargas, por exemplo, na década de 30 do século passado, e ela foi desenvolvendo aí uma mentalidade muito de escravagista, ou seja, é o novo escravagismo que nós temos aí, né, no sistema CLT. Guardado os devidos respeitos de que os sindicatos e outras pessoas estão todas envolvidas nessa modalidade da CLT, mas ela não avançou muito. Se você olhar mundo afora, você não vai ver pessoas ou países vinculados a essa CLT. É muito de Brasil mesmo. E é muito engraçado isso aí. Você vê pessoas no Brasil que querem demais esses direitos dentro da CLT, mas muitas dessas pessoas viajam para os Estados Unidos, por exemplo, para trabalhar lá em subempregos, e lá não tem CLT, não tem 13º, não tem FGTS, enfim, não tem nenhum direito trabalhista protegido pela CLT. É engraçado, né? Elas vão lá o quê? Para ganhar dinheiro nesse contrato chamado liberal. Lá vige o liberalismo do contrato. Você tem a liberdade de contratar com o seu empregador. Ok, Claudinei. E em se falando aí de conhecimento, como você mencionou nessa sua resposta, não há como se falar em conhecimento sem falar em educação. E eu pergunto, como você vê a educação no Brasil do século XXI? E o que você acha do modelo EAD, o ensino à distância? Então, essa é uma pergunta séria. Acho que é o cerne de toda a nossa conversa aqui. Essa é a pergunta que vai falar sobre sistêmico, que vai falar sobre transformacional, enfim, de todas as áreas que nós já até falamos e respondemos algumas coisinhas aí. É o seguinte, o modelo utilizado pelo Brasil, que nós chamamos Sistema Educacional Brasileiro, eu acho que é um modelo falho. Eu sei que eu vou sofrer muitas críticas por isso, mas é um modelo falho e eu posso provar que é um modelo falho. Se utilizarmos os vários critérios que temos aí, critérios objetivos e critérios subjetivos, que muitos acham bacana, legal e que realmente faz parte de toda uma sociedade ocidental capitalista. Vamos pegar, por exemplo, o PISA. O Brasil, que participa do PISA, deve ser 50, acho que 52 países aí, o Brasil está em último em quase todos os requisitos básicos, seja matemática, interpretação de texto, geografia e outras matérias que são utilizadas dentro do PISA para avaliação. Nós só não perdemos para a Tunísia. Graças a Deus existe a Tunísia, então nós chegamos aí não em último. A Tunísia está em último, nós estamos aí no penúltimo ou antepenúltimo, em diversas áreas aí. Até a Argentina, nosso vizinho, está um pouquinho na nossa frente, para você ter uma ideia, né? Daí eu te explico o porquê a Argentina está um pouquinho na nossa frente. Enfim, eu acho que o sistema, infelizmente, brasileiro é fracassado. Eu sei que temos universidades maravilhosas, ranqueadas aí, mas elas não entregam o que deveriam entregar. O outro exemplo que eu posso usar de critério é o Prêmio Nobel. Você pode perguntar quantos prêmios Nobel o brasileiro faz parte? Nós não temos um brasileiro que recebeu o Prêmio Nobel. Se você procurar, acho que no Wikipedia ou no Google, alguma coisa assim, você vai encontrar lá o nome de um médico que está escrito lá brasileiro, que faz parte disso. Mas, na verdade, a mãe dele é brasileira e o pai dele é inglês. E ele nasceu na Inglaterra e não sei de que forma, e conseguiram colocar ele como o único
prêmio Nobel brasileiro. Na verdade, nós não temos nenhum prêmio Nobel brasileiro, porque ele nunca foi anunciado e nunca realmente reconhecido. Ao contrário dos Estados Unidos, que sofre muitas críticas do sistema educacional americano, né? Eles têm lá 382 prêmios Nobel, 10, acho que mais ou menos, na área da paz. O resto é literatura, física, química, biologia, medicina e outros por aí afora recebidos dentro do prêmio Nobel. Então você vê que o sistema nosso, infelizmente, não entrega. Mas isso aí é uma coisa até interessante, porque no século XXI, como você mesmo falou, o que eu acho do EAD, o EAD é só o início de tudo que vai acontecer aí por fora. Eu sei que hoje no Brasil estamos falando muito do sistema híbrido, e o professor tem essa resistência dizendo, a maioria do professor, estou dizendo aqui, né, que vai haver o sistema híbrido, porque não pode desaparecer o professor não vai desaparecer, ele terá um outro papel, mas infelizmente nós vamos ter que nos afastar e fazer tudo online. Você já está vendo aí, nós estamos online agora e fazendo uma entrevista online, e assim que a educação vai ser daqui para frente. E nós temos uma transformação que vem ao encontro do que nós estamos falando, que é a pauta da nossa entrevista. O que está emergindo aí. Quando eu falo que eu sou um cientista emergente, eu estou falando dessa propriedade emergente. Eu vou dar um exemplo simples, básico, de propriedade emergente. O que é a propriedade emergente? Sempre na biologia eles falam muito de propriedade emergente. O sal, por exemplo, é uma propriedade emergente. Se você colocar o cloreto e o sódio, que formam a molécula para o sal, separadamente, eles não têm essa salinidade, né? Um é um gás, outro é um metal. Mas se você interagir, colocar os dois juntos, você vai ter o sal com essa propriedade, com essa salinidade, assim, o sal de cozinha que nós temos aí. Então, nós temos o sal como uma propriedade emergente, ou seja, a interação de suas partes, coisa que o reducionista não vê dessa forma. Ele vê sempre analisando cada parte do todo, quando, na verdade, no emergente nós vemos o todo, que é a soma dessas partes aí. O que eu posso te falar é o seguinte: nós já temos atualmente, já emergiu e vai melhorar ainda, o novo sistema de educação com a maior universidade do planeta. A maior universidade do planeta é gratuita e ela está aí disponível nas redes sociais, ou seja, na internet, que é o YouTube. O YouTube emerge como a maior universidade do planeta Terra, ou seja, qualquer qualquer área de conhecimento, eu não estou falando aqui em qualidade. Qualidade se fala nos anos 90 do século XX. Esqueça da palavra qualidade. Nós estamos falando aqui do compartilhamento, da rede. Colocou na rede, é para compartilhar. E compartilhar, você vai interagir e vai emergir algo novo. Ainda não surgiu, mas esse já é o início da nova universidade mundial. O YouTube é um modelo da nova universidade mundial. Você vai lá, você pode fazer tudo, desde uma bomba, se você é um terrorista, até jardinagem, enfim, aprender a consertar o seu motor. Você tem vários grupos dentro do próprio YouTube, grupos que se aliam, se interagem para que você tenha o conhecimento, acesse aquele conhecimento, por exemplo, de mecânica, de física, de coaching, enfim, de qualquer área você pode acessar no YouTube. Nunca, mas nunca na história desse planeta você poderia imaginar que você teria acesso a esse tipo de conhecimento. Graças à rede, ou seja, graças à internet, né? Esse casamento entre o computador e o satélite que gerou a internet. Podemos dizer que a própria universidade que possibilitou a internet é ela que vai fazer a universidade, o modelo de universidade que nós conhecemos, desaparecer. Tudo inicia-se na universidade. E desta vez,
pode ser que a coisa vá iniciar-se dentro dessa nova universidade. Eu estou falando do YouTube porque é o modelo mais conhecido que nós temos hoje, mas posteriormente poderá surgir outros por aí. Nossa, isso chega a ser assustador, não é? Mas tudo bem, eu concordo com você, vamos ver aonde isso vai nos levar, né? Essa questão das universidades, as novas ou as possíveis, as futuras, há que se ter muito filtro, né? Porque, como você mesmo citou, o YouTube, tudo que você quiser saber hoje, você põe uma palavra-chave e ele traz um vídeo, todo mundo explicando, mas há que se ater à qualidade disso que você está recebendo, né? Mas vamos lá, eu tenho uma nova pergunta para você que me parece, pelo que você me respondeu aí, mais ou menos está inserido nisso aí que eu vou te perguntar. Que é o seguinte, o que essa pandemia nos ensinou e está nos ensinando durante esse longo período de sua permanência? A pandemia não está nos ensinando nada, ela está nos revelando, ela mostra as fragilidades e as resistências que nós tínhamos. Veja bem, se você procurar em termos estatísticos, o número de ring lights, ou seja, essas luzes que você usa para fazer lives, para fazer gravações, estouraram. A venda disso aí estourou. Já tinha para pessoas que faziam design de sobrancelhas e maquiagem, né? E outros ali isoladamente, youtubers, digital influencers. Mas agora todo mundo é um youtuber ou um digital influencer em potencial. Todo mundo está fazendo live, porque é a maneira de você comunicar. Você vai para o home office, você precisa também de uma luz melhor para fazer uma conference call, né? Uma reunião com seus colaboradores. Você vai para a escola, você precisa, né, dentro do EAD, fazer uma live, fazer a aula dentro desse ambiente cibernético, né? Desse ambiente da internet. Então você vai precisar desse material. Por isso você já começa a identificar as fragilidades. A gente não estava preparado para isso. Não estou falando materialmente, eu estou citando aqui os ring lights, os fones de ouvido, microfones e coisas desse tipo, mas eu estou falando da estrutura em si. Por exemplo, a nossa internet é muito pobre. A nossa internet, infelizmente, tem uma conexão péssima, né? Sempre você tem um problema aí que vai gerar ou está revelando, ou seja, a pandemia está revelando justamente esses problemas que nós temos aí. Eu acredito que com o 5G, que nós temos uma baixa latência, há necessidade de ter a baixa latência, né, no 5G, a coisa vai melhorar, né? Mesmo porque vamos ter aí carros autônomos. E como é que você vai ter carros desse tipo se você não tiver uma conexão segura, uma conexão de baixa latência? Eu acredito que lá para o segundo semestre aqui desse ano de 2021, podemos contar com uma internet mais, vamos dizer assim, segura, que vai realmente mudar totalmente a maneira como nós nos comunicamos hoje em dia. Então, o que eu posso dizer é que a pandemia ela está acelerando. Ela veio para acelerar todas essas transformações que eu já disse anteriormente nas perguntas e nas respostas anteriores aí que você fez, né? Então, eu acredito que essa revelação aí vai trazer muitos benefícios, porque temos a oportunidade de corrigir, melhorar e inovar daqui para frente. Legal, Claudinei. E me diga o seguinte, que conselho você daria aos pais que hoje estão mais próximo dos seus filhos, para orientá-los, sem antes ficar loucos, é claro. O conselho que eu posso dar aos pais é: ouça mais seus filhos, inspire seus filhos e cuidado com o excesso de educação que vocês dão. Eu estou falando de educação no sentido realmente de conhecimento mesmo. Quando eu falo do conhecimento, eu acho que você realmente tem que dar conhecimento aos seus filhos, né? Mas cuidado com esse excesso que você dá de conhecimento. Por quê?
Eu vejo, por exemplo, na infância, você põe a pessoa para estudar judô, natação, tênis, enfim, uma série de atividades. Eu acho que o pai deveria olhar, primeiramente, em que o seu filho é bom. Dê uma olhada no que ele é bom. Ele é bom em tênis? Ok, então invista no melhor professor de tênis e faça ele ser o melhor tenista. Mas ele precisa também estudar matemática, ele não é bom em matemática. Ok, contrata um professor mais ou menos de matemática para ele não passar de ano e ir para frente, mas invista num professor de tênis e deixa ele o melhor tenista do mundo. Aliás, se você pegar essa receita, foi essa receita feita por algumas pessoas. Se você pegar a Serena Williams e a Venus Williams, o pai dela simplesmente ele investiu todo o dinheiro que ele tinha para se tornarem as melhores tenistas do mundo. E está aí o resultado. A mesma coisa aconteceu com Tiger Woods, a mesma coisa aconteceu com Lewis Hamilton, seu pai incentivou. A mesma coisa aconteceu com Neymar aqui, né? Imagine se o pai do Neymar falasse assim, não, você vai estudar geografia, física, química e eu quero todas as notas boas aqui, né? Mas ele tinha um talento e o pai dele investiu no talento dele e deixou aquela coisa de lado. Eu estou falando em termos de satisfação. Se ele ganhou dinheiro, que é uma consequência da sua raridade e pelo seu talento, é outra coisa, tá? Então, você quer, vamos dizer assim, deixar o seu filho ou sua filha satisfeito, feliz, invista naquilo que ele tem talento. E coloque ali um professor só para ele passar de ano naquela coisa lá. É isso que eu vou aconselhá-lo. Já na vida adulta, eu sou uma pessoa que eu vou dizer que é muito boa para ajudar outras pessoas lecionando como professor. Eu sou um péssimo comunicador. Eu nasci professor, não tem jeito. Eu sou um péssimo comunicador. Mas eu fiz muito MBAs. Cuidado com o excesso de MBAs. Como eu disse anteriormente, tem uma nova universidade disponível aí. Uma delas é o YouTube. Eu sei que qualidade não é a das melhores. Mas, gente, esqueça da palavra qualidade. Infelizmente ou felizmente, eu não sei aqui dizer, você vai encontrar aí jovens com 20, 21, 22, cujo conteúdo eu acho que é até duvidoso, mas ninguém está ligando para isso. Simplesmente esses jovens de 20, 21 anos estão milionários. Milionários, sabe o que é isso? Aos 20 anos, aos 18 anos, jovens milionários. Por quê? Eles não se preocuparam com a qualidade, mas sim com a disseminação do conteúdo que eles tinham. E é isso que acontece. Então, se você conseguir entender a dinâmica, você vai ver como esses jovens estão ficando cada vez mais ricos. Eu não sei se a palavra qualidade é tão importante no século XXI. Eu me lembro nos anos 90, realmente é muito importante a palavra qualidade. Muitas empresas que ainda mantêm essa palavra qualidade, elas estão para trás. Muitos não estão nem aí com qualidade. Se você pegar o exemplo da Apple, muitos estão falando, nossa, a Apple, ela mantém qualidade. A Apple tem o que ela construiu, mas nunca foi em cima da qualidade, em cima da inovação. E se eu perguntar o que a Apple vende, muitos vão pensar que é software. Mas não é. A Apple vende inovação, design, inspiração, arte. Ela vende design e, ao mesmo tempo, estilo de vida. Você pega, por exemplo, um iPhone, um iPad ou iMac, eles se comunicam e deixam a sua vida um pouco mais, vamos dizer assim, fácil no seu dia a dia. E, na verdade, você também vai mostrar aquele seu aparelho que você adquiriu para o seu vizinho. Você compra um iMac, você vai lá e chama a vizinhança toda, chama seus primos, seus parentes todos para mostrar, olha, eu comprei um iMac. Agora, você compra um PC que é montado enfim, de várias partes aí, você não convida seu vizinho para falar, olha, comprei um PC novo, vem ver meu PC. Então, para você ver que a arte, a inovação, o desenho é importante no século XXI. É isso que nós vamos ter. Arte, inovação, coisas bonitas, fazer beleza. Nós vamos trabalhar com a beleza. Olha que legal, né? Então, a gente tem que esquecer um pouquinho desse
transacional que nós estamos trabalhando nas empresas aí e pensar um pouquinho no transformacional, na inspiração, no sonho. Só inova quem tem sonho. Se você não sonha, você não tem inovação. Claudinei, cá entre nós, como vamos quebrar essa resistência do uso da tecnologia pelos mais velhos, os mais experientes, vamos dizer assim? Cá entre nós, Nelson. Legal essa pergunta, Nelson. É o seguinte, eu acho que nós vamos quebrar essa resistência por esse compartilhamento. A necessidade de você avançar no tempo. Se você não avançar no tempo e utilizar das novas ferramentas que estão disponíveis, realmente você vai chegar no futuro sozinho. E ninguém quer chegar no futuro sozinho. Se você olhar por aí, Brasil afora, vou falar de Brasil, você vê a terceira idade e ONGs e outras instituições trabalhando para trazer essas pessoas mais velhas a utilizarem essas novas ferramentas, sobretudo a internet. Eu vou falar um pouco de minha mãe. Eu me lembro que ela faleceu por 2000 e ela tinha uma dificuldade para ir no banco e inserir senhas, números e mexer com aquele terminal. Infelizmente, eu tenho que admitir que ela era mais um de todos que nós chamamos de analfabetismo funcional. Ela não conseguia utilizar tecnologia para fazer as coisinhas delas do dia a dia, né? É muito difícil isso, né? Se você, então, não acompanhar, como nós chamamos aí do permanentemente aprendendo, principalmente com os jovens. Os jovens já nascem com essa prótese que é o smartphone, né? E ele já começa a utilizar esse smartphone de uma maneira que a gente fala, poxa, mas como é que esse menino nasceu ontem e já estava tão expert nessa máquina? E eu, que já estou aqui na Terra há tanto tempo e não consigo fazer isso aí. É a mente. Primeiro teremos que abrir nossa mente. Se não abrirmos nossa mente para essas novas tecnologias, essas novas ferramentas, infelizmente nós vamos ficar para trás. E eu acho que ninguém quer ficar para trás. E sozinho. Esse que é o grande problema, Nelson. Perfeito, Claudinei. E como a visão sistêmica nos ajuda a viver melhor nesse século XXI? Então, eu acho que há uma piada aí na internet e também fora da internet, né? Que existe muito coach. A turma diz que o mundo é dividido entre coach, designer de maquiagem, digital influencer e o resto, né? É uma piada até legal, porque você vê que há uma necessidade de haver muito coaches. Eu não sou coach, eu sou mentor e trabalho dentro, tem uma matéria que nós chamamos coaching e liderança, e eu faço, que é um pouco diferente daquilo lá. Eu não faço todo motivacional ou coisas desse tipo aí. Não sou coach profissional, já deixo bem claro aqui, eu sou mentor, professor, na verdade. Então, há necessidade de coaching. Por quê? Porque o coaching é que trabalha de forma sistêmica o indivíduo. E nós estamos falando do indivíduo que é o detentor do conhecimento, aquele que tem o petróleo do século XXI, que é a informação. O único animal transformador é o ser humano. Nós somos um animal, no mundo animal nós somos o pior de todos os animais. Porém, nós temos algo que diferencia de todos, que é a inovação, esse poder da criação, né? Você não vê outro animal, outro ser animal que consegue dominar toda a natureza, a não ser o homem, né? Você pega, por exemplo, já me deram até alguns exemplos, aí fala, mas o macaco ele vai lá e ele bate para pegar a casca, ele quebra a casca com a pedra. Mas ele não é um animal inteligente como nós. Nós fazemos um martelo ou outros tipos de prensa para quebrar qualquer coisa desse tipo. Falam do passarinho, João de Barros, que ele vai lá,
Mas o João de Barros nem CREA tem, ele faz uma casa bacana, né? Mas ele não faz um quartinho, um puxadinho no fundo, quando a filha engravida, para colocar lá. Ele não tem essa inovação, esse sentimento que nós temos aí de inovar, de criar. Por isso que nós dominamos o planeta. Nós erguemos prédios, nós temos internet, enfim, nós dominamos o fogo, dominamos a agricultura e agora estamos aí compartilhando a informação que é o conhecimento. Então, só o homem consegue fazer isso aí, essa inovação. É isso que eu falo para você. Poxa, Claudinei, muito obrigado. Olha só, muito obrigado mesmo por sua participação aqui no Cá Entre Nós. E agora gostaria que você deixasse os seus contatos e também uma mensagem para os nossos seguidores aí, que eu tenho certeza que adoraram esse bate-papo. Olá, Nelson. Eu tenho aí três perfis, na verdade, no Instagram. Um chama Claudinei Fortes, o outro chama Clau Fortes e o outro é Clau Fortes Mentor, né? E também tem um site da fotografia, que é claudineifortes.46grau.com. Também atendo no meu e-mail, claudineifortes@yahoo.com.br. E a mensagem que eu quero deixar aqui é o seguinte: nós estamos na era do sentimento e da inspiração. É a era do intangível, é a era do espírito. Espírito não do religioso, mas o espírito do intangível que eu acabei de dizer aí. O espírito do compartilhamento da informação. Ou seja, compartilhar informação, eu transformo essa informação em conhecimento. E é isso que nós vamos fazer. Compartilhe mais e procure mais por informações. É isso que eu posso deixar para vocês. Conversei com meu amigo Claudinei Fortes. A semana que vem nós teremos um novo entrevistado e sempre escolhido por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui todas as semanas. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Acione o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue as nossas entrevistas. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser, às 20 horas. Solta a vinheta!